E vamos falar de Ricardo Goulart, que nas últimas partidas, atuando como responsável pela armação do time do Santos, não conseguiu render o esperado. E aí eu faço a pergunta para vocês me responderem aqui nos comentários. O que fazer com Ricardo Goulart? Dá para colocá-lo ainda como titular do time do Santos, mudando o seu posicionamento, jogando mais avançado? Ou já é o momento de pensar em substituir Ricardo Goulart do time do Santos, colocando uma outra peça, um outro jogador que possa ajudar mais na construção do time do Santos do meio para o ataque? Deixo essa pergunta para vocês, vamos discutir sobre isso neste vídeo, mas antes quero mostrar um trecho da entrevista coletiva do técnico Fábio Bustos, onde ele foi perguntado sobre esse momento que vive o Ricardo Goulart, e o próprio treinador santista concordou que a partida contra a Universidade Católica do Equador foi uma das piores de Ricardo Goulart com a camisa santista. Confere aí. Ricardo Goulart. Ricardo Goulart é um jogador que está, pelo menos demonstra, hoje no jogo ficou muito evidente, que ele não encontrou ou ainda não achou a posição dele dentro do esquema tático, do teu esquema tático. Depois que o Batistão entrou, o Santos subiu de produção, com a molecada da base também subiu de produção, mas a pergunta é, o Ricardo Goulart está fora de forma, está fora de... não achou o espaço dele em campo, porque ele não produziu hoje, como em outras partidas, ele não tem produzido absolutamente nada em prol do Santos Futebol Clube. Obrigado, boa noite. Boa noite, ¿cómo va? Bueno, comparto un poco, que no produció nada, no, pero sí entiendo que de todos los partidos que me ha tocado dirigir, creo que fue el partido a lo mejor más flojo de Ricardo. Comparto eso, que no fue un buen partido de él, pero viene arrastrando una seguida de partidos y a lo mejor la responsabilidad es mía por alinearlo, porque jugó contra Fluminense y viene fuera de forma, no está bien, entrena bien, profesional, como Batistao, 100% de muchísimo nivel profesional, de cuidado, de alimentación, de puntualidad, de trabajo, de predisposición. No, excelente. No comparto lo que usted dice, hoy no fue un buen partido de él, no estuvo fino como sabe estar. Desde que nosotros estamos, creo que el que más goles ha hecho, o 2 o 3 goles, Leo también hizo 2 goles. O sea, yo espero mucho en Ricardo, confío mucho en Ricardo porque es un jugador de jerarquía que hoy no tuvo un gran partido, pero puede ser a lo mejor por haberlo alineado, a lo mejor no tenía el descanso necesario. Vamos a ver, pero confiamos, como dice Leo, el grupo está fuerte, está bien, todos tienen ganas de jugar. Obviamente tengo que poner 11, a algunos le toca esperar, a algunos le toca estar fuera de los convocados, pero es la forma, ¿no? Es tratar de estar todo bien y que cuando el equipo lo necesite, como le pasó hoy a Leo, como le pasó a Barbosa, a Ángelo, estar en plenitud para hacernos un mejor equipo, ¿no? Antes da gente falar de Ricardo Goulart, é bom a gente também contextualizar algumas coisas, né? Primeiro que o Ricardo Goulart ele foi contratado com essa responsabilidade de ser o camisa 10 do Santos, de organizar o time do Santos no meio-campo, mas com o passar do tempo, né, com o passar dos jogos, com os gols que ele fez, até mesmo com as assistências, a gente chegou à conclusão de que ele é sim um jogador que pode ser útil ao time do Santos, porém jogando mais à frente, sendo aquele companheiro de ataque do Marcos Leonardo, ou até mesmo agora o Bryan Angulo, né, na ausência do Marcos Leonardo. Porém, não dá para ser esse cara que tem a responsabilidade de armar o jogo do time do Santos, porque ele não tem essa intensidade, não tem velocidade, e a maioria das bolas que o Ricardo Goulart recebe, ou ele toca de lado, ou ele volta para algum volante, volta para algum defensor, e o contra-ataque, que é para ser uma coisa de velocidade, para você acabar surpreendendo, né, o time adversário, você acaba anulando completamente isso.
Outra questão também, que a gente precisa contextualizar, é a forma como o Santos vem jogando nos seus últimos 2, 3 jogos, né? Que você colocando tanto o William Maranhão, Rodrigo Fernandes, que são jogadores também mais pesados e que não tem tanta criação assim, né? O Rodrigo Fernandes até às vezes se aventura um pouco, avançando um pouco, mas é um jogador que é para jogar como primeiro volante, assim como o William Maranhão. E aí você tem o Ricardo Goulart, que tudo isso que a gente já falou, não tem intensidade, não tem velocidade, não consegue armar o time do Santos como esse camisa 10 de fato. Então, colocado isso, vamos a algumas alternativas, né, que a gente pode pensar a médio e longo prazo, pensando, quem sabe também, já nessa partida contra o Curitiba, algumas formas do Santos jogar. Inclusive, se quiser colocar o seu provável time do Santos com e sem Ricardo Goulart, fique à vontade nos comentários. Mas, até pegando de exemplo o que aconteceu no jogo contra a Universidade Católica, quando o Ricardo Goulart sai do time para a entrada do Batistão que entrou muito bem, em outras oportunidades também já entrou na vaga do próprio Ricardo Goulart, um Santos jogando com um time mais leve, entrada do Ângelo, entrada do Lucas Barbosa, o próprio Zanocelo na vaga do William Maranhão. Então, um time onde o contexto, né, da mesma forma que eu falei que o contexto também acaba prejudicando o Ricardo Goulart, dessa responsabilidade dele armar o time do Santos e os companheiros mais pesados que ele também às vezes tem ao seu lado, né, o próprio William Maranhão, até mesmo o Rodrigo Fernandes, acaba atrapalhando. O Santos no segundo tempo foi um time muito mais leve, um time com mais velocidade, um time que tinha a questão do drible, né, para que você conseguisse, de uma certa forma, driblar a zaga, literalmente, da Universidade Católica. E um jogador que, na minha visão, que pode fazer essa função do Ricardo Goulart no time do Santos é o próprio Johan Júlio, que é um jogador que a gente já falou aqui, que pode atuar como ponta esquerda, mas também sabe jogar como meia esquerda. Ele ajuda na marcação, ele é aquele jogador chato, né, que fica no pé do adversário, mas também tem velocidade, tem visão de jogo. Ele abriu várias jogadas, vários espaços, principalmente ali pela esquerda, com o Lucas Pires. Então, pode ser um jogador que assuma essa responsabilidade de ajudar na criação de jogadas do time do Santos. E aí, vou colocar aqui algum esboço, né? Com certeza vou esquecer de algum jogador aqui, mas fiquem à vontade nos comentários, né? Para a gente pensar algumas formas do time do Santos jogar nessas próximas partidas. Então, esse aqui primeiro é sem o Ricardo Goulart, João Paulo, Madison, Michael, Bauerman e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Zanocelo e Johan Júlio. Dá também para você jogar com Lucas Barbosa, Marcos Leonardo e Ângelo, né? Existe uma grande dúvida em relação ao Lucas Barbosa, se ele pode jogar junto com o Ângelo. Acho que dá, né? Até se a gente pensar no posicionamento do Lucas Barbosa como meia também, e aí auxiliando o Johan Júlio, acho que é um posicionamento que é possível, mas também a gente não pode esquecer que o próprio Ângelo já atuou no Santos e na seleção brasileira de base, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Então dá para você colocar um Lucas Barbosa, por exemplo, na direita e um Ângelo na esquerda, ou vice-versa, um Lucas Barbosa mais ali no meio-campo, e você avança o Marcos Leonardo e o Ângelo. Então acho que é uma alternativa e um time sem Ricardo Goulart, tá? Esse seria um esboço sem Ricardo Goulart. Aí temos um outro esboço aqui, esse, né, com o Pirani também, que é um outro jogador que é sempre bastante elogiado pelo técnico Fabian Bustos. E aí seria o seguinte, né, a zaga praticamente a mesma, Rodrigo Fernandes, Zanocelo e Pirani, e Johan Júlio, Marcos Leonardo, Ângelo ou Lucas Barbosa. Perceba que aqui eu coloco o Johan Júlio jogando como um ponta, né? E aí a briga pela outra ponta entre Ângelo e Lucas Barbosa. Acho que seria interessante. Não estou colocando aqui outro jogador que, na minha avaliação, não está tão bem, que é o Lucas Braga. O Lucas Braga, para mim, até mesmo se a gente for comparar com o próprio Ângelo, Lucas Barbosa e Johan Júlio, é um jogador que está abaixo, né? Perceba, repetindo mais uma vez, que eu também acredito que, caso necessário, caso necessite, o Ângelo pode jogar também mais pela esquerda, apesar de preferir o Ângelo atuando mais pela direita, tá? E aí, uma outra alternativa com o Ricardo Goulart nesse time do Santos, que seria o seguinte: Rodrigo Fernandes, Zanocelo e Johan Júlio, e também dá para colocar um Pirani, caso você prefira,
Lucas Barbosa, Goulart e Marcos Leonardo. Só que aí, Goulart e Marcos Leonardo, quando eu coloco, os dois mais avançados. Então é um time que você reforçaria muito mais o seu meio-campo e deixa avançado Marcos Leonardo e Ricardo Goulart. É o que eu sempre falo, você tem que, se você vai priorizar o Ricardo Goulart no seu time, você tem que priorizá-lo lá na frente, né? Que é um jogador que recebe muito bem essa bola, dá esse último passe, até mesmo no jogo contra a Universidade Católica, ele tentou uma tabelinha com o Angulo devolve para ele, mas ele não chega. Então ele é esse jogador do último passe, para deixar o cara na cara do gol. Né? Então ele pode ser importante nesse sentido. Ele já deu assistências para jogadores do Santos assim, que resultaram em gol. É um jogador que tem um aproveitamento muito bom em cabeçadas e volto a falar o que eu já falei em outros vídeos, o entrosamento dele com o Lucas Pires é muito interessante. O aproveitamento dele, tanto quando o Lucas Pires vai para a linha de fundo para ele cabecear, como escanteio, como falta, é muito bom. Então, hoje, se você me pergunta, Nájilo, o que fazer com o Ricardo Goulart? Só vejo necessário a permanência de Ricardo Goulart no time do Santos se ele jogar de uma forma mais avançada. Caso contrário, eu prefiro priorizar o Johan Júlio no meio-campo do Santos, até mesmo um Lucas Barbosa no meio, até mesmo um Pirani, né? E, obviamente, você jogar com um meio-campo um pouco mais leve, que te possibilite ter mais velocidade, porque o contexto também é importante. Não é só o Ricardo Goulart, mas é também você escalar, por exemplo, Maranhão e Rodrigo Fernandes. Aí Maranhão, Rodrigo Fernandes e Ricardo Goulart é um time muito pesado. Você não vai conseguir surpreender ninguém no contra-ataque. Então, alguns ajustes aí que eu acredito que se o Santos conseguir fazer para os próximos jogos, tem tudo para melhorar. Né? A gente viu um Santos que conseguiu render melhor com pequenas mudanças no segundo tempo contra a Universidade Católica. Não tem milagre. Né? Não é mágica, é você fazer o simples, é você colocar jogadores que possam quebrar linhas, jogadores que possam utilizar a velocidade para você conseguir surpreender o adversário. Quero a opinião de vocês aqui. Se vocês têm outra escalação, fiquem à vontade, outra sugestão. Enfim, o canal também é de vocês, então deixem aqui a escalação de vocês para os próximos jogos, ou com o Ricardo Goulart, sem Ricardo Goulart. Se eu esqueci de algum jogador e você quer colocar, fique à vontade, tá bom? Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para você acompanhar todos os vídeos e ficar bem informado de Santos Futebol Clube. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.